Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para um encontro muito especial, que seria muito legal que chegasse ao máximo de pessoas, inclusive as que não costumam frequentar aqui o nosso Portal do José. Pessoas que têm um coração ainda aberto, pessoas que não se deixaram contaminar por tanta coisa complicada que está ao nosso redor, para que essas pessoas, sobretudo aquelas que se conectam com alguma religião evangélica, para que essas pessoas ficassem com um alerta muito ligado o tempo todo, para que percebam que muitas dessas criaturas que usam a vestal de pessoas religiosas são verdadeiros monstros. Como alguém pode seguir um monstro que, a pretexto de justificar a existência de algo que foi monstruoso contra um grupo de pessoas, defende uma monstruosidade muito maior? Aonde está a alma dessas pessoas? Onde está o coração? Onde estão as mensagens religiosas? As religiões, de um modo geral, elas sempre defendem a irmandade, a fraternidade, a solidariedade, enfim, a paz, né? A exaltação de imagens e de figuras a serem seguidas, exemplos a serem seguidos também pelas pessoas aqui no nosso mundo, né? Recentemente eu comentei aqui com vocês uma reflexão do Papa Francisco, uma reflexão que ele fez em relação a questões internas da Igreja Católica, especificamente lá no Vaticano, mas que se aplicam muito às coisas que estão ao nosso redor e ao nosso assunto de hoje. Ele diz que a Igreja, especificamente, não está dividida entre conservadores e progressistas. Ele chama atenção para um outro aspecto, que a divisão ela está entre aquelas pessoas que cultivam uma paixão, um amor pela vida, um amor pela pregação do bem, um amor pelo próximo, um amor real, e as pessoas que estão conformadas diante de muitas situações que acontecem no mundo e estão presas ainda a determinados dogmas. Isso acontece aqui, do lado de fora do Vaticano, né? Com as nossas sociedades também. Muitas divisões elas são colocadas no plano ideológico. Mas a coisa, para você que convive com outras tantas pessoas que pensam diferente de você, está num plano de pessoas que querem o bem, pessoas que querem, de fato, que a vida de todos melhore, que haja mais compreensão, mais amizade, mais amor, mais tolerância, mais diálogo, e as pessoas que ficaram absolutamente petrificadas, as pessoas que estão se deixando envenenar, as pessoas que estão ficando intolerantes, preconceituosas e, sobretudo, ressentidas. O ressentimento ele é um combustível comum no mundo inteiro desses movimentos que a gente chama de movimentos de extrema direita. As pessoas têm algum tipo de frustração nas suas vidas pessoais, nas suas sociedades, inconformismos com algumas situações, mas canalizam todo um sentimento negativo não para as causas principais, para as estruturas de poder real. Essas pessoas normalmente são distraídas, elas são induzidas a acreditar que o problema são os imigrantes, são os estrangeiros, são os muçulmanos, são os comunistas, são os gays, são pessoas de grupos minoritários, são os ambientalistas, enfim, isso distrai muitas pessoas. Aqui no Brasil nós passamos por um fenômeno muito semelhante, onde muita gente desse campo, né, do ressentimento, que mistura política com economia, religião, essas pessoas elas estão cada vez mais se transformando em pessoas intolerantes, pessoas que têm uma distorção na interpretação da realidade e estão cada vez mais perdendo qualquer tipo de pudor de exporem esse lado muito perverso, esse lado mau, esse lado ruim que elas possuem, em função desses ressentimentos acumulados que são canalizados para os lados errados, como eu disse para vocês aqui na abertura do nosso papo, né? O problema do Brasil não são esquerdistas, não são comunistas, não são pessoas que defendem pautas LGBT, pessoas que defendem o meio ambiente, pessoas que são contra o racismo, que defendem uma série de movimentos, não são os indígenas, não.
E isso tudo acaba distraindo muito a sociedade e desgastando muitas energias para que no topo da pirâmide, quem controla o poder econômico em países aqui como o Brasil, continue cada vez mais a acumular recursos. E essas pessoas estão vendo as bases da sociedade se digladiarem, né? E infelizmente nós temos algumas criaturas que vitaminam esse tipo de situação. E uma delas, talvez a mais perigosa, porque foi e deve ser ainda, né, uma espécie de orientador do ex-presidente da República, é o mais nocivo, porque esse, eu gostaria até de um dia poder conversar com ele e falar assim, o senhor teve coração em algum dia? Em que ponto da sua vida que o senhor perdeu o coração? E mais do que isso, né, o senhor perdeu qualquer tipo de pudor de ficar envenenando as pessoas, de ficar arrastando as pessoas para esse ressentimento tão maligno, né? Bom, vamos conversar aqui, vou explicar para vocês por que eu estou falando isso de uma maneira hoje mais enfática. É porque ontem, gente, confesso a vocês que eu fiquei muito impactado, né, com esse tipo de situação aqui, né? O senhor Silas Malafaia, ele fez um vídeo aqui, inclusive com legendas em inglês. Ou seja, ele quer que... ele não está fazendo esse vídeo, não está produzindo esse material apenas para brasileiros. Isso aí tem um recado que ele está querendo mandar para alguém fora do nosso país também, né? Uma defesa, assim, absolutamente parcial do Estado de Israel, do que o Estado de Israel está fazendo. Não é o povo judeu, não. É o Estado de Israel comandado por um extremista de direita com uma série de acusações, inclusive de corrupção, sobre seu comportamento à frente de Israel. E ele fez um pronunciamento onde ele mistura a política, mistura o atual governo, a figura do presidente da República, com atrocidades que acontecem fora do nosso país, fazendo uma associação absolutamente absurda, mas mais do que isso, né? Colocando dúvidas sobre atrocidades que estão acontecendo no mundo. Vamos acompanhar aqui, eu coloquei só um trechinho aqui e eu vou ilustrar aqui por que eu estou dizendo isso. Vamos lá. É muita safadeza política, gente. Isso é uma vergonha para o Brasil. Mais de 90% dos brasileiros são cristãos e não apoiam essa decisão de Lula de acusar Israel de genocídio. Outra, Lula deu uma entrevista na TV Al Jazeera, a TV lá do mundo árabe. Esse cara falou tanta mentira que Pinóquio é pinto perto dele. Eu pergunto, cadê as mais de 10 mil pessoas que morreram nos ataques de Israel? Por que o Hamas não mostrou? Cadê os milhares de crianças que, segundo eles, foram mortas? Por que eles não mostraram? Porque não tem, gente. Só jogo político mentiroso, que é a marca dessa gente. Agora, deixa eu dizer mais uma coisa, que é uma vergonha para o Brasil, e o mundo tem que saber mais e mais. Um cara que foi condenado em 3 instâncias... Bom, aí ele parte para tradicional, né, agressão ao presidente da República, né? E aí, como ele colocou em xeque a existência de imagens, né, eu selecionei aqui rapidamente, espero que a plataforma não bloqueie. E meu propósito aqui não é de chatear você não, tá, meu amigo, minha amiga? É de contraditar esse tipo de monstruosidade, esse tipo de comportamento desalmado, que se ele quisesse, ele poderia pesquisar. Aqui no Brasil mesmo tem muitas imagens do que aconteceu lá. E também tem na imprensa internacional, ele poderia pegar, né, muitas imagens assim, ó, como essas aqui. Ó. Isso aqui é mentira, isso aqui é produção, isso aqui é invenção, esse tipo de imagem. Gente, são imagens dramáticas, tá? As mães sobreviventes, sem falar as que não sobreviveram. Essas cenas aqui, elas não dizem nada para alguém que é religioso. Alguém que é religioso respalda isso, acha isso legítimo de algum modo. Qual é a razão que se encontra nisso? Eu até comentei com vocês, gente. Eu compreendo que uma parcela de um povo, né, que esteja sob algum tipo de ameaça, que essas pessoas tentem reagir de alguma maneira, tentem confrontar com o perigo. Mas quem está de fora tem o dever de ajudar para que essas coisas
não se resolvam com a eliminação total de um dos lados, numa briga, né? Numa disputa, enfim, fotos assim, que um amigo aqui sem uma perna, né? Com a criança no colo. Gente, há cenas que o senhor Malafaia disse que não existem, né? Não existe porque ele não quis procurar. Existem muitas imagens aí. Eu estou colocando aqui, gente, só imagens assim de crianças, tá? Enfim. Eu confesso a vocês que eu tive dificuldade aqui de ficar olhando para essas imagens todas, porque ela me deu uma dimensão, né, que eu mesmo não estava pesquisando todo dia, né? A gente sabe, mas a gente não quer ficar olhando muito, né? Mas as cenas são cenas que nos provocam uma indignação enfim, nos colocam na direção de apoiar uma decisão política do governo brasileiro de questionar o Estado de Israel por aquilo que está fazendo. Isso aqui não é mentira, isso aqui não é invenção. Essas cenas todas aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Isso aqui é uma foto da TV egípcia, né? Uma criança soterrada só com o bracinho do lado de fora, né? Mas sem falar nas milhares e milhares de crianças que sobreviveram, perderam seus pais. É uma cena super bonita, né? Uma cena muito legal, a criancinha resgatando aqui um gatinho, acho que está dando para vocês verem, né? Então, gente, eu não podia deixar passar em brancas nuvens esse tipo de vídeo desse cidadão aí que se coloca como pastor, mas é um verdadeiro monstro, né? E eu gostaria muito de falar com alguém que segue a igreja desse Senhor, dizer, amigo, você se identifica com isso? Você consegue fazer uma conexão entre Deus, Jesus e essa figura? O que você quer para a sua vida? O que você prega para as pessoas, né? Gente, infelizmente é isso que a gente está vendo aqui no nosso país ainda, mas algumas dessas figuras vão cegar quando chegar à cadeia, né? Porque a coisa extrapola o aspecto moral. Muitos cometeram crimes e há uma grande interrogação por que algumas figuras ainda não tiveram uma resposta dura da lei, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Me desculpem aqui o nosso desabafo de hoje, mas o papo aqui foi para chegar a outras pessoas, né? Para desmascarar aqui essa monstruosidade em curso aqui, permanente aqui no nosso país. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Tchau.